Olá, eu sou o professor Vitor Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG. Esse aqui é o nosso curso de Métodos Quantitativos em Psicologia para o primeiro período da graduação. A gente está trabalhando o módulo sobre análise estatística, que é dividido em 5 partes. Nós vamos passar, então, para a segunda parte. Tá? Essa nossa segunda parte do módulo de estatística é sobre distribuição amostral. Tá? A gente tinha comentado, então, que existe uma diferença, né? São dois conceitos distintos, né? O de população e o de amostra. Né? A população é aquele grupo de observações, de dados, de indivíduos que a gente quer fazer análises, né? Que sejam representativas, né? Que, vamos dizer assim, correspondam como os dados se comportam, se existe algum efeito naquela população, e assim por diante. Em muitas situações, a gente analisa todo o universo populacional. Então, por exemplo, todas as crianças brasileiras da escola pública fazem o teste SAEB de desempenho escolar. Então, você tem o resultado, né, de todas essas crianças. Se você quiser analisar, se você tiver poder computacional para isso, é possível fazer. Ou então você pode amostrar, você pode selecionar daquela população-alvo um grupo menor de indivíduos para analisar que possa ser manejável, né, do ponto de vista do poder estatístico que a gente tem em computadores, desktop, laptop. Né? Obviamente, se você tem um computador mais sofisticado, você pode até analisar os dados inteiros da população de milhões de crianças. O problema é que essa amostragem ela é perigosa, tá? Porque nem sempre a amostragem é representativa. Tá? Então, às vezes ocorrem distorções. Né? Uma amostra representativa, aquela amostra em que todos os indivíduos da população têm uma probabilidade igual de serem selecionados. Então, isso nem sempre acontece. Então, esse aqui é um exemplo que eu acho interessante, ilustrando isso. Né? Então, vamos supor que você tivesse a oportunidade de calcular um score de correlação para toda uma população. Você tem aqui o número de horas estudado, tá, por semana. Então, se a pessoa estudou 10, 20, 30, e a nota que a pessoa tirou no exame de 0 a 100. Então, a gente vê esse gráfico, é um gráfico que se chama gráfico de dispersão, e cada observação é mostrada como um ponto, no caso, é como um quadradinho, e se vê que esses dados eles se distribuem conforme uma nuvem que se situa, né, em torno de uma reta imaginária com uma determinada inclinação angular. Então, aqui a gente só olhando a nuvem, a gente já vê assim, olha, não existe uma correlação, uma associação positiva. Significa que quanto mais o aluno estuda, melhor é a nota dele no exame. Tá? Bom, então aqui a gente tem, sei lá quantos, 60 alunos. Aí nós vamos extrair amostras, porque por algum motivo a gente não pode analisar todos eles. Tá? E aqui tem um exemplo do que acontece quando a gente tira 3 amostras aleatoriamente. Né? E uma das amostras que a gente escolheu, a gente reproduz aquele padrão original da população, né, que é um padrão, né, de que existe uma correlação, uma associação positiva entre as duas variáveis. Mas as outras 2 vezes que a gente selecionou a amostra, a gente não foi tão bem sucedido. Tá? E quanto menor for a amostra, maior a probabilidade de que isso aconteça. Com correlações, você trabalhar com amostra menor do que 100 indivíduos é praticamente inútil, mas aqui é só para representar o conceito. Tá? Então, a ideia da distribuição amostral é o seguinte, que se a gente repete
né, essa amostragem ao infinito, né, a gente vai acabar encontrando uma distribuição normal que tem aquela forma da curva de sino, também chamada da curva de Gauss. O problema aqui é saber o seguinte: qual dessas amostras é representativa da população, ou, vamos dizer assim, qual desses efeitos aqui? Então, isso aqui são eventualmente uma correlação negativa ou uma ausência de correlação, aqui uma correlação positiva. Qual desses supostos efeitos aqui reflete o efeito na população? Isso aqui é o papel, né, do teste estatístico de hipótese, né, da estatística inferencial, que vai usar, né, uma série de estratagemas probabilísticos para estimar essa probabilidade. A ideia é que, se a gente repete esse processo de amostragem infinito, a gente obtém uma distribuição normal para praticamente todas as variáveis psicológicas, biológicas que se distribuem na população, a menos, né, que haja situações que façam que ocorra um determinado desvio por algum motivo. Tá? Bom, aqui um outro exemplo, né? Nesse caso a gente, na população, não tem uma correlação, você vê que os pontos, né, as observações individuais se distribuem de forma relativamente homogênea, né, na população, e aí você seleciona 3 amostras. Você pode ter uma amostra que reflita, né, essa ausência de relação na população original, mas você pode obter uma amostra que dá um resultado, uma associação negativa, e outra que vai dar uma associação positiva. Tá? Daí, então, né, que vem esse conceito, né, de distribuição amostral, e a ideia, né, de que, se a gente repete, né, essa distribuição amostral ao infinito, a gente obtém uma frequência, né, que é semelhante a essa curva do sino. Tá? Os testes de inteligência, né, os testes de QI, eles são cuidadosamente construídos, né, de maneira tal que eles tenham essa distribuição normal. Então, é colocado, né, uma determinada frequência de itens muito difíceis que pouquíssimas pessoas conseguem resolver, itens muito difíceis que pouquíssimas pessoas conseguem resolver, itens muito fáceis que todo mundo resolve, e a maioria dos itens vai ficar com uma dificuldade intermediária. Tá? A escala de QI, que é o que mostra nesse exemplo aqui, ela é construída de maneira tal que a média é 100. Então, a gente pega a média de desempenho de uma determinada faixa etária e atribui um valor igual a 100, padroniza. E o desvio padrão é padronizado para ser igual a 15. Tá? E isso permite que a gente faça diversas inferências quanto à distribuição das frequências na nossa amostra, né? Se elas refletem ou não refletem a distribuição na população, se a distribuição na população for normal. Então, a gente tem um desvio padrão acima, 2 desvios padrões acima, um desvio padrão abaixo, 2 desvios padrões abaixo da média. Tá? O que acontece na distribuição normal é que praticamente 68%, 70% dos valores vão ficar entre um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima da média. Tá? 95% das distribuições vão ficar um desvio padrão, entre 2 desvios padrões abaixo e 2 desvios padrões acima da média. Então, isso nos ajuda, né, a calcular os percentis e saber qual é a frequência de ocorrência dos eventos. Tá? Então, quando a gente está estudando um score estatístico, como, por exemplo, a correlação, a gente quer ver qual é a probabilidade de que ele tenha ocorrido ao acaso.
ou seja, e a probabilidade de que ele tenha ocorrido ao acaso deve ser menor do que 5%, ou seja, 2,5% deve ficar acima, né, desse intervalo de dois dos padrões e 2,5% abaixo. Né? No caso do QI, a gente tem pontos de corte, né? Um ponto de corte 70 e o ponto de corte 30. Então, ponto de corte 70 e ponto de corte para deficiência intelectual. Então, se considera que todos os indivíduos que têm um QI, né, abaixo de 70, eles têm uma deficiência intelectual. Por quê? Porque eles têm uma probabilidade muito grande de não conseguirem acompanhar o currículo na escola regular e de precisarem de algum tipo de intervenção pedagógica especializada. E, ao mesmo tempo, os indivíduos, né, com QI acima de 130 são os indivíduos superdotados ou indivíduos com alta inteligência, com alta dotação. Então, a distribuição normal é importante porque a gente permite com que a gente faça inferências quanto à ocorrência, a frequência de ocorrência de determinados scores na população. Se a distribuição for normal, se a nossa amostra refletir, né, essa população, se ela for representativa. Então, esse slide aqui ilustra, né, algumas das características da distribuição normal que faz com que ela seja tão importante. Então, a primeira coisa na distribuição normal, como a gente já viu, né, ela é simétrica, tá? A média é igual à mediana e é igual à moda. Tá? A distribuição normal ela é contínua. Né? Não, existe só uma moda, uma mediana. Né? O que pode acontecer é mudar a variância. Então, essas duas distribuições aqui, A e B, elas têm a mesma média, mas elas têm variâncias distintas. Uma é mais espalhada e a outra menos espalhada. Então, esses são os parâmetros fundamentais da distribuição. Então, o cálculo da desvio padrão, da variância, né, na distribuição normal, permite que a gente situe o score em função da sua frequência de ocorrência na população. Tá? Existe uma família, né, de distribuição normais, quer dizer, para cada variável que você investigar, você pode ter essas distribuições, podem ser mais ou menos superponíveis, né? Vamos supor que isso aqui seja a distribuição de indivíduos que fizeram tratamento para depressão e aqui a distribuição de indivíduos que não fizeram tratamento para depressão. Então, você vai ver que a média dos indivíduos que fizeram, a média de sintomas de depressão nesses indivíduos aqui vai ser mais baixa do que no outro, mas vai ter uma certa sobreposição. Tá? A distribuição normal, em função dela ter essas características chamadas paramétricas, né, ela permite que a gente calcule a área sobre a curva. Então, calcule a frequência de ocorrência de determinados scores, de determinados resultados. E isso é muito interessante, porque isso permite a gente calcular a significância estatística. O que é a significância estatística? Significância estatística é a probabilidade de que esses efeitos ocorram ao acaso. Ela tem que ser menor do que 5%. Isso é estabelecido arbitrariamente. Tá? E, por último, a curva normal tem uma outra propriedade, que ela é assintótica na horizontal. Isso quer dizer o seguinte, ela vai se aproximando da horizontal, mas ela nunca toca a horizontal. Teoricamente, ela vai até o infinito. Então, essa é a distribuição normal, né? A distribuição de frequência. Quando você mostra um determinado fenômeno diversas vezes, você obtém essa distribuição. Existem outros tipos de distribuição que são usados quando a gente estudar correlação, a gente vai ver outro, né? Mas o mais famoso, né, e o mais útil no nosso dia a dia é esse padrão chamado de normal. Tá?
O padrão normal também ele permite que a gente defina, né, normalidade estatística, né, quer saber assim, você estabelece pontos de corte e você vai dizer, olha, a partir de um determinado score, essas observações são muito raras, então elas representam algum tipo de desvio do ponto de vista estatístico, né? Bom, então essa distribuição normal, ela permite que a gente calcule, né, diversos correspondência entre diversos scores, né, de dispersão. Então a gente tem aqui a média, a mediana e moda, a gente tem um desvio padrão acima, um abaixo, mais um acima, mais um abaixo. Então você vai ter que 68% dos indivíduos vão ficar aqui, 95% vão ficar aqui, 2,5% vão ficar aqui, 2,5% vão ficar aqui. Então isso permite calcular a correspondência, né, entre o score de QI, por exemplo, né, e uma série de outros scores, como, por exemplo, o score Z, que o score Z nada mais é do que o número de desvios padrões. Então, aqui, ó, 34% dos indivíduos vão ficar entre um score menos um desvio padrão e a média. 34% vão ficar entre a média e mais um desvio padrão. Tá? Então, isso 2% dos indivíduos, né, vão ficar abaixo de um determinado, né, ponto de corte, tá? Que então vai definir, né, assim, a distribuição da maior parte dos indivíduos. E você pode correlacionar esses scores de desvio padrão com scores percentílicos, né? Então, você vê aqui que mais ou menos, né, 30%, né, dos indivíduos vão ter, 2,28% dos indivíduos vão ter uma frequência, né, de ocorrência 2 desvios padrões abaixo da média. Existe também o score T, que é a diferença do score de T e o score T, a média é 50 e o desvio padrão é 10. Então, essas tabelinhas que elas são muito interessantes para a gente investigar, né, essas correspondências, né, de uma maneira mais rápida. Essa aqui é uma tabelinha que eu fiz, né, em que a gente tem a escala de QI, a escala ponderada, que é a escala, né, dos subtestes do VIS, que é a escala T, a escala Z, que é o padrão, e os percentis. Tá? Então, se você tem um indivíduo que fica acima de 2 desvios padrões, 2,5 desvio padrão acima da média, ele vai estar no percentil 95. Na escala Z, ele vai estar 2,5, que é 2 desvios padrões. Tá? E na escala de QI, ele vai ficar entre 137 e 138. Se a gente for aqui abaixo, né, vou pegar o ponto de corte, menos 2 desvios padrões abaixo da média, corresponde a um QI de 70, a um score 4 na escala ponderada, um score 30 na escala Z, um score Z igual a menos 2, ou seja, menos 2 desvios padrões abaixo da média, e um score percentílico de 2,5, ou seja, só 2,5% dos indivíduos da população vão ter uma inteligência abaixo desse QI igual a 70. Então, com isso, nós terminamos essa parte da distribuição mostral.